Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live especial de hoje. Uma live muito especial porque eu preparei com carinho. Estou trazendo hoje um convidado maravilhoso para compartilhar muito conteúdo bacana com a gente. Vocês vão adorar conhecer o Jedson, que é o nosso convidado especial. E o que eu tô trazendo sempre nas nossas lives, obviamente, é com o meu ouvidinho sempre bem antenado aqui, escutando o que as clientes querem, o que as minhas mentoradas querem, o que o lojista quer, para qual a necessidade que ele tem para que eu possa ajudar e trazer esse conteúdo aqui para as lives. Então é super importante que vocês participem, que compartilhem, porque são lives agregadoras e esse é um dos assuntos que eu tô trazendo aqui para vocês. Então a gente teve uma live com a Luana Rosa, que a gente falou sobre também comunicação, mas na parte da fonoaudiologia, que ela é fonoaudióloga, né? Ela falou sobre dicção e oratória. Vocês podem olhar lá no meu feed e ver essa live incrível que foi com a Luana, também tá lá no meu YouTube. A gente teve uma live com a Morango Gomes falando sobre consultoria de estilo, né? A imagem, o marketing pessoal, a importância dele. E hoje a gente está trazendo o Jedson, que é especialista, ele é formado em comunicação e é ator também, e ele ajuda diversos empresários a se engajarem mais nas redes sociais através dos vídeos, fazer mais vendas, se aperfeiçoar-se nos vídeos. Por que, gente, esses temas que eu venho trazendo aqui na live? Porque eles têm conexão com a maior dificuldade, com a maior dor que o meu lojista, o meu cliente tem, que é como se comunicar nos vídeos, como vender mais nos vídeos. Então, quais são as principais objeções? Tenho medo de falar no vídeo, não sei como me expressar, tenho medo de julgamento, não me acho bonita, né? Insegurança em relação à sua imagem perante ao vídeo, não consigo gravar o roteiro, não lembro do texto, não sei se é natural, não sei usar gatilhos mentais. Então, tudo isso que se relaciona ao universo, quando chega na hora de vender lá no vídeo. Então hoje a gente está trazendo o Jedson justamente para isso, para contribuir e trazer várias dicas também a respeito da comunicação, como a gente vai se soltar, ter mais leveza, conseguir realmente se comunicar melhor no vídeo. Então eu vejo pessoas dizendo: Cris, eu quero me comunicar com você, eu quero ser natural, eu quero ser espontânea, mas chega na hora eu travo, né? E tudo é uma questão também muito de treinamento, da gente se experimentar, da gente treinar. Então isso eu vivo falando e é uma coisa que eu sempre trago por aqui. Então convido vocês a assistirem essas lives que já aconteceram, que foi a live com a Luana Rosa, que é fonoaudióloga, que é dicção e oratória, com a Morango Gomes, que tá falando sobre consultoria de estilo, porque quando a gente se sente bem, a gente se conhece, a gente coloca a nossa melhor roupa, a gente tem uma imagem estratégica, a gente se sente mais confiante e a gente vai pro vídeo mais segura de si. Então aquele medo também, insegurança em relação à sua imagem, estar bem, estar bonita, vai sumindo também. Mas como que é a forma de você fazer isso certeira, né? Mais assertiva? É com a consultoria de estilo. Então tem essa live também lá com a Morango. E hoje estou trazendo o Jedson, nosso convidado já está aqui na live, para falar sobre comunicação. Vou chamar ele aqui. Jedson, como é que tá, Jedson? Tudo ótimo também. Um monte de anotações aqui para trazer de conteúdo para o pessoal que está com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois. O importante sempre, né, Cris, é que a gente consiga trazer algo que acrescente, que faça a vida das pessoas um pouquinho mais fácil, principalmente no digital, que está todo mundo ainda meio sem saber como usar essa poderosa ferramenta, né? Exatamente. Então, para quem está aqui e seguidor do Jedson, eu vou me apresentar. Eu sou Cris Piuga, sou assessora de moda, sou publicitária e fiz especializações em moda. E hoje eu trabalho com marketing digital para o varejo como estratégia, né? Então, essa live, eu estava iniciando ela falando que a gente já teve lives anteriores que se complementam, que é da Luana Rosa, que é fonoaudióloga, falando sobre dicção e oratória, Morango Gomes falando sobre consultoria de estilo, como é importante a imagem no vídeo, e agora trazendo o Jedson,
que vai se apresentar aqui também para o meu público. Faz a tua apresentação, Jetson. Cris, eu sou ator há mais de 20 anos e hoje eu trabalho muito mais com a questão da comunicação. Hoje eu sou um especialista em comunicação. E foi através dessas minhas vivências, tanto no teatro, na TV e no cinema, que eu desenvolvi um método que se chama performance alinhada. E isso potencializou demais com a chegada da pandemia, onde as pessoas foram impedidas de trabalhar no presencial e precisava colocar o pão dentro de casa. E como é que se faz isso? A linguagem é muito diferente, mas tem muitos elementos do presencial que a gente traz para o digital. Só que a maioria das pessoas não entende isso. Por quê? Porque querem trazer um personagem, querem impostar a voz, querem copiar o que os outros já estão fazendo. É errado copiar? De certa forma, não. Mas a gente precisa sempre trazer algo que seja nosso. A gente pode se inspirar e aí sim trazer o que é nosso. Por isso que o nome cabe muito, né? O performance alinhada é o quê? É alinhar a performance que você já tem com os seus colegas de trabalho, com os amigos, com a família, trazer tudo isso, esse jeito que só a Cris tem de falar, que só o Jedson tem de agir, para todas as esferas da vida, inclusive aqui no digital. Exatamente. Jetson, para começar, a gente vai começar pelo começo, que nem diz outra. Pelo conceito básico, né? O que é comunicação? Porque as pessoas têm bastante dificuldade na comunicação, né? Isso é natural do ser humano. A gente não consegue se expressar corretamente. E eu quero saber esse conceito atualizado. Até quero que você traga essa ideia para ficar bem claro que é o tema do nosso assunto de hoje. A comunicação, Cris, ela precisa partir de um pré-combinado. A gente precisa ter algo pré-estabelecido. Não adianta eu trazer para você um alfabeto se você não entender que a letra A é a letra A, que as palavras maçã significa maçã. Então a gente precisa primeiro pré-estabelecer esse acordo. Tanto é que a gente tem o alfabeto, a gente escreve palavras em português e o mesmo alfabeto, se você não sabe inglês, vai ser usado o mesmo alfabeto e você não vai entender. Então, você precisa, para ter essa comunicação, você precisa alinhar o que o mensageiro está passando para o receptor. Isso a gente precisa entender. E aí sim que a comunicação funciona. O exemplo que eu estava dando há pouco do presencial. As pessoas sabem vender muito bem no presencial. E por que isso se tornou tão difícil no digital? Porque as pessoas não tinham pré-estabelecida esse acordo. Como é que eu faço agora para vender? A linguagem é diferente? Sim, mas no momento que a gente pré-estabelece esses acordos, aí sim a gente tem uma comunicação. Para o digital é muito isso agora. Como é que é a comunicação no digital? Você precisa começar a entender que a linguagem do YouTube tem um jeito, a linguagem do Instagram, do Facebook, das redes sociais no geral, cada uma tem uma peculiaridade. A base delas são sempre a mesma, né? Vídeo, foto, alguma mensagem, mas cada uma tem um refinamento que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Certo. E dentro desse conceito tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não tipo pelo que você entende, né? Porque cada um entende o que quer, né? O que lhe convém de acordo com a comunicação, mas está em nós prestar atenção o que realmente a pessoa quis dizer. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando em vendas, quando a gente está usando gatilhos mentais, que é o nosso foco do teu trabalho e do meu trabalho, né, Jedson, que se complementam aqui e a gente tem que trabalhar isso muito com o nosso cliente, porque ele deixa muitas frases que não são claras, né? Às vezes você vai fazer até uma promoção, uma ação lá, e na sua escrita, quando eu falo comunicação, não é só falar verbalmente, Sim, mas também escrever. comunicação no geral. Coloca lá uma regra que não fica clara para o cliente, né? Então, esse entendimento tem que ser cada vez mais claro. Pergunta para uma, duas pessoas, entendeu? Isso aqui tá claro? Isso aqui chegou ao correto para você? Eu Sim. sempre uso o exemplo do outdoor, né? Você passa pelo outdoor e você tem ali mais ou menos uns 3, 5 segundos para ler aquela mensagem. É um instante, né? É um instante que a gente já tem que entender o que foi passado ali, né? E o outdoor, ele tem esse papel de na imagem, no texto, ele passar uma mensagem muito rápida e clara e objetiva.
Então, sempre fazer essa análise quando você está comunicando. Queria que tu complementasse esse tópico. O que acontece, Cris? A comunicação ela precisa ser o mais limpo possível. Ela tem que ser algo assertivo. Você não pode dar espaço para a dúvida. Com o digital, isso é instantâneo. Você tem 4 stories ali que dá 1 minuto para você passar uma ideia. Às vezes você tem 15 segundos para passar uma ideia. E o que acontece? As pessoas elas não se preparam para começar a gravar ou para começar a jogar o conteúdo no digital. Então, os 3 pilares da comunicação do meu método são a mensagem, o receptor e o veículo. A mensagem, qual é a mensagem que eu quero passar? Eu estou fazendo essa live com a Cris para quê? Qual é o objetivo? Esclarecer, explicar um pouco como funciona, como a pessoa pode se aperfeiçoar aqui no digital. Essa é a mensagem. Ok, a gente vai passar essa mensagem de que forma? Quem é que vai receber essa mensagem? São pessoas que já trabalham aprofundadamente nesse conteúdo? São pessoas que conhecem mais ou menos sobre esse conteúdo? Ou são pessoas que nunca viram, não sabem nem o que é a comunicação no digital? Como eu não sei quem está assistindo essa live, quem vai assistir depois, eu tenho que começar do básico. Eu não posso trazer conceitos muito avançados, porque daí eu vou perder com as pessoas que não sabem ainda. Então, eu tenho que dar condições para todas essas pessoas. Quando você vai fazer uma campanha, quando você vai fazer um vídeo, você tem que pensar qual é o objetivo desse vídeo, qual é o objetivo dessa foto, qual é o objetivo desse texto que eu estou escrevendo. Quem são as pessoas que eu quero atingir? Porque nem sempre, né, Cris, a gente vai fazer conteúdo para a pessoa que não conhece, que está começando. Se fala muito no digital, né, o funil. Você faz conteúdo para o pessoal que está chegando ali, que não sabe nada, aí você dá a base para essa pessoa, depois você faz um conteúdo intermediário e você faz um conteúdo bem denso para as pessoas que acompanham a Cris de manhã, de tarde e de noite. Sabe o que a Cris almoça, a hora que ela acorda e a hora que ela vai jantar. Então, isso é muito importante, você saber qual é a mensagem que você quer passar, quem é o receptor, qual é o nível de conhecimento que essa pessoa tem e qual é o veículo. A gente hoje aqui está passando essa mensagem através de uma live, eu posso fazer uma foto, escrever um texto com uma mensagem, então a gente precisa saber essas bases, os pilares, para quê? Para que a tua mensagem não se desvie, para que você consiga atingir o objetivo e alcançar os receptores que você realmente quer. Exatamente. E se preparar é muito importante. Eu digo bastante assim para minhas lojistas, né? Você se preparou para abrir uma loja física, escolheu um ponto, contratou uma equipe, fez compras, pensou na logo, no nome, foi trabalhar todos os dias. E por que o seu Instagram não é assim? Por que suas redes não são assim? Né? A gente precisa ter essa preparação. Então, você chega lá, chegando no Instagram, copia, dá Ctrl+C e Ctrl+V em tudo que você vê. A estratégia do outro está funcionando, aquela dancinha está funcionando, você quer fazer também. Não vai dar resultado, porque você não se preparou. E aí você pensa assim, que ai, não dá retorno no Instagram, sabe? Não tá legal, não tá rendendo, porque você não se preparou. E aí, para se comunicar bem, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Por isso que quando você chega lá para gravar o vídeo, é a mesma coisa. Você não se preparou, você não... Por que é o medo de julgamento? É das dores mais recorrentes, dificuldades Nossa. que o cliente tem quando vai gravar um vídeo do julgamento. Por quê? Porque ele está inseguro com a sua imagem, ele não estudou o roteiro, ele não sabe se ele vai vender com o que ele vai falar. É muita insegurança a respeito de todos os tópicos. Por isso que é assim, ó, volta, fita, vai lá para trás, vai voltando para você chegar lá. E aí, uma das coisas que deixa a pessoa também muito travada, Jetson, que aí eu vou entrar numa outra seara que é a tua especialidade também. Tá. Que é, tenho vergonha. Aliás, eu preparei aqui Tem algumas perguntas aí, né? Isto pela caixa de mensagens. E aí, a mensagem ali que eu abri nos stories, né, gente? Para deixar claro para quem não viu ainda. Uma das perguntas é, tenho vergonha de falar no vídeo. E aí, como que a pessoa vai perder
esse medo de falar no vídeo, essa vergonha, na verdade, é uma vergonha. Eu estava esses tempos gravando na loja e aí quando chegou na hora de falar, a pessoa, Travou. ela ficou assim, ó, parada, estática. Super natural, acontece um monte, mas o que a gente pode começar para dar um start aí para essa pessoa que está travada nos vídeos com vergonha, muita vergonha de aparecer no vídeo como se estivesse falando num palanque, que dirá num palanque, né? Mas assim, Cris, em 2015, a última pesquisa que eu tenho conhecimento, em 2015 na Europa fizeram uma pesquisa, o que as pessoas preferiam, ser atacadas por um urso na floresta ou falar em público. A maioria só faltou dizer, tá, é urso polar, é urso pardo, o que é? Porque me chama qualquer urso, mas falar em público jamais. A maioria dos meus clientes que fazem consultoria comigo, eles têm isso desde a infância. Por quê? Porque a gente não foi treinado para falar em público. Eu tenho 40 anos e a minha formação foi o quê? Ver jornalistas, apresentadores, celebridades na TV. Então era sempre de lá para cá. Se você pega hoje essa molecada aí de 15, 20 anos, 10 anos, ela pegar o celular e fala, pessoal, tudo bem? Olha só, vou entrar no banheiro agora, uhul. Elas não têm vergonha nenhuma. Por quê? Porque isso é natural para elas. Elas fazem isso desde sempre. A sobrinha da minha prima, esses dias, ela tinha 2 aninhos, ela abrindo câmera, fazendo coisas com a maior naturalidade. Então, quando as pessoas têm esse medo, é única e exclusivamente a falta de prática. Quando eu comecei como ator, eu pensava, né? Nossa, precisa ter muito dom para a pessoa, né, pegar todo esse texto, interpretar. Eu lembro que eu morava em Porto Alegre quando eu era criança e na Casa de Cultura Mário Quintana estava o Paulo Altran tomando um café e eu admirava muito ele. Eu pensava, nossa. E ele falou, não é dom, é técnica. Então, para a pessoa perder esse medo que ela fica, isso reflete diretamente no vídeo, Cris. Por quê? Porque no cinema, na TV, aqui, é mínimo. Você dá uma olhadinha para o lado, você já passou uma intenção. Então, quando você está seguro aqui, olhando para a câmera, isso fica registrado. Mas se você deu uma tremidinha na mão, às vezes até a voz da gente, geralmente no começo das lives a minha voz está indo um pouquinho trêmula, porque é experimentar. Eu faço isso quase todos os dias. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Praticar, 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 praticar e praticar. Só que uma dica que é importante, Cris, e as pessoas não entendem, é que ligar a câmera é a última coisa que você vai fazer. Primeiro, o que você tem que se preparar é o quê? Olhar para essa bolinha preta aqui como se fosse a pessoa que você tem mais intimidade. Imagina se é a tua esposa, se é o teu marido, se é a tua mãe, se é o teu pai, não importa. Primeira coisa que você vai fazer é isso, ligar a câmera sem live, sem roteiro, sem nada, esquece tudo isso. O exercício, a primeira semana do exercício na minha mentoria é isso. A pessoa vai ficar 7 dias mandando vídeo para mim, pode até me xingar, só não xinga a minha mãe. Olha, eu estou aqui fazendo teste, por quê? Porque eu preciso me acostumar a olhar para a câmera. Aí você vai perdendo o medo. Depois que você perdeu o medo, e outra coisa, Cris, usar sempre a câmera de trás do celular. Por quê? Porque quando você se olha, você se pré-julga. Ai, meu cabelo tá ruim. Meu cabelo tá ruim. Ah, esse aqui é o meu lado bom. Ah, eu não sei se é aqui. Não... É a pior coisa. E aí as pessoas já começam, nossa, mas eu estou muito ruim, isso não é para mim. Não, vira a câmera, liga aqui, fica só com as bolinhas aqui e começa a falar qualquer coisa, vai perdendo medo, fica olhando para a câmera de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Olha, o dia hoje para mim foi bom, foi ruim, não parava de chover aqui em Joinville, agora está um sol, estou fazendo esse exercício aqui para ver se eu perco o medo de olhar para a câmera. Aí você vai fazer um dia, vai fazer 2, no 7º dia você já está dominando isso. E aí o que acontece? Aí você começa a se preparar. Ok, eu quero fazer um roteiro, o meu roteiro ele precisa ter começo, meio e fim. Porque senão você fica ali só falando groselha. E aí a gente se perde.
Quantas vezes a gente já viu entrevistas com pessoas que tinham a ideia, a repórter faz a pergunta, papai, daí já começa a viajar e se perde. Com o roteiro, você pode até se perder, mas você sabe que tem um meio e tem um desfecho desse roteiro. E outra coisa que é importante também, as pessoas às vezes esquecem, e a gente vê muito isso no conteúdo, é que a gente precisa cronometrar esse roteiro. Fiz o roteiro tem começo, meio e fim, já não tenho mais medo de olhar para a câmera. O que eu vou fazer agora? Ligar o cronômetro e ler o texto como se você estivesse apresentando esse texto. Legal, é de 1 minuto que eu vou fazer o meu conteúdo, deu 1 minuto e 10. Tem que falar mais rápido? Não. Tem barriga nesse roteiro. E aí você vai pegando coisas que são essenciais no começo, essenciais no meio e essenciais no final. Tem sempre, a gente consegue, e é prática também, Cris, a gente consegue deixar o roteiro enxuto e assim, ó, depois que você pega esses macetes do roteiro, começo, meio e fim, e que tem que ter a minutagem, 1 minuto vai parecer tempo de sobra. Você vai pensar, caramba, ainda tem 15 segundos ainda, eu falei 45 segundos. Então, é prática, Cris. Exatamente. E é mais ou menos assim uma engenharia reversa, né? Mais ou menos não, é uma engenharia reversa. É uma engenharia reversa total. O que acontece, gente? Você chega lá e tem todas essas questões que a gente acabou de apontar aqui, mas porque tá tudo aqui, ó, na cabeça. Eu falo muito sobre mentalidade. A gente tem muitas crenças limitantes. Demais. Que falavam que nossa, não é para você isso, você tá se expondo, você tá se exibindo. Sua blogueirinha, né? A blogueirinha. Você aprendeu a vender de outra forma e agora não consegue sair daquela caixinha, daquele quadradinho e inovar, porque isso também é uma inovação. Muitos que estão nos seguindo, nos assistindo, são mais ou menos da nossa faixa etária de 30 e poucos, 40 e poucos. Eu estou com as portas de fazer 43. Então, é um público que nos anos 80, gente, era telefone de fio. Minha filha não sabe nem o que é um telefone fixo. Ela perguntou para mim quando chegou na casa da minha avó. Ela disse, mãe, isso aqui que é um telefone fixo? Deixa eu fazer uma foto para postar no Instagram, que meus amigos não sabem o que é, né? Exatamente. Então, a gente não nasce aprendendo a gravar, não é obrigatório, a gente não precisa ficar assim se achando um peixe fora d'água porque não sabe gravar vídeos. E a gente tem que quebrar aquelas crenças limitantes que a gente coloca. Eu estava na loja com essas clientes e aí as duas, né, uma mentorada e uma cliente, e elas falavam, gravar não é fácil. Ai, tu viu como é difícil? Na hora eu travei. Ai, não é fácil. Aí eu disse assim, vocês viram o que vocês mais falaram nesse discurso aí de 2 minutos que vocês estão falando? A palavra mais repetida, aí a outra respondeu, não é fácil. Eu digo, pois é, quanto mais tu diz que não é fácil, mais você está dizendo que não é fácil e não vai ser. Você está abençoando aquilo ali, dizendo que não é fácil. As palavras têm poder, né, Cris? As palavras têm muito poder, né? Exatamente. E tudo que a gente faz no foto e vídeo e vendas, que é o objetivo de todo esse trabalho, é energia positiva. E se você cada vez mais colocar energia negativa, dizendo que é difícil, que você não vai conseguir, que você não isso, que não aquilo, mais você está dizendo amém para aquilo e você está abençoando e está recebendo mais daquilo. Agora, se você acordar, não, hoje eu vou fazer o que hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu vi a live com o Jetson e hoje eu vou ligar minha câmera e eu vou fazer vídeo até uma hora sair alguma coisa boa. E eu digo, vai, bota no lixo, bota fora. Não tem câmera que nem antes que era de filme que tinha que ir lá e revelar. Sim. É só jogar no lixo. Só jogar no lixo no celular. Então, treino até sair bom. Porque o resto é estratégia. Mas o treino é que vai fazer a prática à perfeição. Então, essas crenças limitantes, mudar a mentalidade é super importante. Eu quero ler um comentário aqui da Morango, para não deixar passar. Ela dizendo assim, ó, primeiro beijo para Morango, nossa querida amiga, que também já fez a live. Parceirona, Morango. Algumas vezes, né? Conheci o Jetson através da Morango. E ela disse assim, por causa do Jetson, mudei a luz aqui em casa. Ainda não está perfeito, mas já fez grande diferença, com certeza, acredito. E essa de usar a câmera de trás é novidade para mim. Olha aí, ó, mais uma novidade. Jetson, ser ator ajudou muito na desenvoltura. O que tu pode trazer dessa experiência para colaborar aqui
com os nossos seguidores? A primeira coisa foi essa que eu falei, que não é dom. Qualquer pessoa se dedicando, tirando um tempo para se entregar para a evolução, ela consegue. Qualquer pessoa. É prática, prática, prática. Tanto é que eu até postei ontem, anteontem, sobre eu consigo fazer você perder o medo de falar em público em 7 dias. Porque eu vejo repetidamente isso nos anúncios do Instagram. Uhum. E sabe, isso é mito ou é verdade? Eu consigo fazer a pessoa perder o medo de falar em público, Cris, em 1 hora. Mas isso vai ser para a vida toda dela ou é só para aquele momento? Uhum. A pessoa que diz que consegue tirar o medo da pessoa de falar em público em 7 dias, isso é uma meia-verdade. Porque você não consegue tirar um trauma, perder a timidez em 7 dias. Coisas que uma vida inteira você teve e agora, nossa, eu estou super tranquilo, eu estou dominando isso. Não, seria leviano da minha parte dizer que isso acontece. Eu até Muitas hoje... pessoas foram fazer teatro também, né, Jedson, por causa disso, né? Eram muito introspectivas, muito tímidas, não conseguiam se comunicar. Isso causava vários bloqueios em diversas áreas da vida. Uhum. E antigamente acontecia muito disso, né? A pessoa não queria ser atora, ela só ia lá para ter uma desenvoltura melhor. Sim. E atuar na sua profissão de forma mais... até uma alta performance, né? Uhum. Então, eu acho que quando a gente cai na mesma situação, embora a pergunta pareça ser redundante, mas usando esse exemplo, também é a questão da prática, porque tu entrar no palco lá, nada mais é do que tu praticar. Exato, é como você tu tem... pensar no roteiro, sem ser decorativo, né? Sem ser decorado, sendo uma forma natural de tu lembrar o roteiro, ser espontâneo, ser você. E é tão difícil, às vezes, a gente falar da gente quando tu pergunta assim, tá, quem é o Jedson? Ah, o Jedson é comunicador. Não quer o Jedson? Ah, o Jedson é marido. Não quer o Jedson? O Jedson é pai. Não, eu quero saber quem é o Jedson. Aí tu começa a se incomodar. Poxa, o que ela tá perguntando? É porque a gente vai se rotulando, né? A gente vai se rotulando. Eu sou isso, eu sou aquilo. Exatamente. É a mesma coisa. Ah, eu sou tímida. Não, você está tímida. Porque você não é tímida 24 horas por dia com todas as pessoas, com todos os animais. Não. No mínimo uma pessoa na vida você não é tímida. E é por isso que eu brinco sempre disso. Olha para essa bolinha preta como se fosse o olhar da pessoa que você tem mais intimidade. Aquela pessoa que às vezes você nem precisa falar nada, ela só olhou o jeito que você está olhando para ela e já sei o que a Cris está sentindo, o que ela quer me falar. Sim. É assim que a gente vai perdendo medo. Você foi muito objetiva, foi bem assertiva essa conexão de que o ator, o que o ator faz? Ele estuda, 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 ele vai naturalizando algo que foi pré-estabelecido para ele. Quando a gente faz um roteiro para vender mais no Instagram, o que é isso? É um roteiro. Mas a vantagem que a gente tem aqui, Cris, e as pessoas não entendem isso, até assistir essa live, é que você não precisa ser um personagem. Você não deve ser um personagem. Por quê? Um personagem, ele não se sustenta, Cris. E é muito exaustivo para quem também está demais, fazendo. Demais. E outra coisa, quantas vezes eu ouço assim, nossa, eu vi aquele ator, o Jedson Castro, na padaria um dia, o cara é completamente diferente do que eu vejo ele nas entrevistas. Por quê? Porque, de repente, o Jedson está sendo um personagem. Então, isso não se sustenta. Você não consegue ser 24 horas por dia um personagem. E acredito que isso até é nocivo. Né? Eu tô hoje, casualmente, eu estou em Joinville, porque em junho agora a gente grava um filme que eu faço 3 personagens. Ele tem um transtorno dissociativo de identidade. E é exaustivo demais. Então pensa como é que você vai sustentar o personagem Jedson ou a personagem Cris. Tá, Jedson, mas você não traz alguns gatilhos? Você não pensa? Sim, isso é um planejamento. Não preciso ser um personagem. Eu preciso de uma profissional que nem a Cris Piuga para fazer o quê? Para me mostrar os caminhos que eu preciso percorrer para que a minha comunicação seja mais limpa possível. O que eu posso fazer também?
eu chamo o Gedson, contrato a consultoria dele para quê? Para ele deixar o meu jeito de ser mais natural possível, seja de forma presencial ou na forma digital. E eu preciso que a minha identidade visual, que a minha roupa, que o meu relógio, ele converse com o que eu quero passar de mensagem para as pessoas. E aí que a Morango entra. Tanto é que a gente foi se conhecendo assim, né, Cris? Isso. A filha da Morango, que é amigona minha, jogamos beisebol junto, ela falou, o teu material, o teu conteúdo, o teu trabalho, ele conversa diretamente com o trabalho da minha mãe. Aí conheci a Morango, caramba, são coisas, elementos que faltam para mim e a Morango completa. Daí a Morango, calma que eu vou te apresentar a Cris e a Cris completa. Então, assim, é uma trindade É uma trindade. que um vai completando o outro. Olha, porque o que, que acontece? A Cris faz todo um planejamento, a Morango apresenta a pessoa e eu preparo a pessoa para ela colocar em prática tudo que a Cris planejou. Então, uma coisa vai conversando com a outra. Nós três juntos. Tem que fazer uma imersão, nossa, tem que fazer mesmo. Então, gente, esse conteúdo tá incrível e eu quero convidar vocês também a seguirem o Gedson. Lá no Instagram dele tem várias dicas de livros e filmes também para ler. E agora que ele estava falando desse conteúdo, eu me lembrei do filme também Fragmentado. Imagina, aquele ator, ele tinha, não sei, acho que umas 20 personalidades, não sei se tu viu, Gedson. Sim, já tive que rever 2 vezes. Para eles fazer aquilo foi genial, gente. Não vou falar, mas assim, assistam, Fragmentado. E aqui eu quero trazer também uma pergunta: como lembrar do conteúdo, do texto, do roteiro, né? E como falar isso de uma forma natural. Eu tenho umas técnicas minhas, mas quero que o Gedson traga as suas primeiro para contribuir, depois eu complemento se for alguma coisa diferente. Então, Gedson, o que tu dá de dica aqui para o nosso seguidor? A primeira coisa é que a pessoa esteja familiarizada com o roteiro. Né? Não importa se a Cris vai redigir ou vai trazer uma ideia. A pessoa que vai apresentar, porque muitas vezes ainda, infelizmente, né, Cris, a gente traz artistas ou personagens para ser a representação da nossa marca. Eu fico muito feliz quando eu vou prestar uma consultoria para uma empresa e o dono, a dona, eles estão sendo agora a personificação da marca. Porque pessoas se conectam com pessoas. Aqui ainda o nome é rede social, embora a gente saiba que hoje em dia Instagram, Facebook, o YouTube são ferramentas de trabalho. Hoje a pessoa vai contratar um dentista, deixa eu ver o Instagram dele, o que, que ele faz, como é que ele faz, a clínica. Então, é um cartão de visita virtual hoje as nossas redes sociais. Então, é importante que não seja só um logo ou uma fotinho estática. As pessoas precisam se conectar. A gente gosta de ver bastidor, a gente gosta de entender o que, que a pessoa gosta, a rotina delas. Eu geralmente acordo 4h30 da manhã. Das 5 horas da manhã eu boto um time-lapse ali e boto eu fazendo yoga com a Pri Leite, que é no YouTube. As pessoas vão se familiarizando com isso. Sim. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa para não se perder no roteiro é entender esse roteiro, é estar familiarizado com o roteiro. Você tinha falado, né, os gatilhos do ator, o que, que isso ajuda? Ajuda muito. A gente, quando pega um roteiro, a gente precisa entender a história. Eu gosto muito de pegar um roteiro, mesmo que eu escreva, depois que eu li ele a primeira vez, o que, que eu consigo reproduzir do que eu acabei de ler. Tá? E eu me pego muito, Cris, no começo, no meio e no fim. Qual é o começo dessa história? Qual é o meio dessa história? E qual é o desfecho dessa história? Quando você tem essas bases, começo, meio e fim, não importa se você deu uma volta, se você falou de um jeito diferente, mas que você falou do teu jeito, porque às vezes o que, que acontece? Está escrito para eu fazer. E aí você fala para eu fazer. E aí quando vai gravar, para eu fazer. Parece um robô. Se você falar pro, fala assim. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente está falando entre amigos. Lembra que você está olhando para a bolinha, para o olho da pessoa que você tem mais intimidade? É isso. Você tem que ser natural. Então a dica que eu dou é isso. Se familiariza com o roteiro que você vai apresentar e pega um papel e caneta e anota. Qual é a palavra principal do começo do meu roteiro? Qual é a palavra principal do meio do meu roteiro?
e qual é a palavra de desfecho do meu roteiro. Porque daí mesmo que você não lembre assim exatamente como é, você vai falar do jeito que você precisa falar. É claro que às vezes tem termos, tem publicidade que você precisa falar de uma marca específica, aí eu sugiro que você treine 5, 10, 15 vezes antes de ligar a câmera. Lembra que ligar a câmera é a última parte do processo. Exatamente. Né? Joga, né? Treina o jogo para depois jogar o treino. Treina, 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 na hora que ligar aqui, vai parecer que você está ainda praticando e vai fluir muito bem. Uma coisa muito importante dessa questão do roteiro, né? Claro, treinar, falar, ler e gravar várias vezes o roteiro, isso vai entrando na sua mente e você vai conseguindo depois falar com mais fluidez e até improvisar. E é importante, sim, que você fale do seu jeito, né? Como é a sua comunicação. Mas que você também estude, vai enriquecendo o seu vocabulário de uma forma não muito sofisticada, é claro, para que a sua audiência entenda, mas que você tenha um pouquinho mais de requinte ao falar, porque isso também mostra um elemento de autoridade. Então, sim, eu, ao longo da minha vida, como já leio e continuo lendo e estudando, eu gosto de trazer palavras e que estão sempre, tanto na minha escrita, na minha legenda, quanto eu falo. Então, eu sempre tenho aqueles verbos de ligações para finalizar. Sendo assim, por fim, entretanto, consequentemente, isso está em mim, porque foi coisas que me ficaram treinadas em mim desde da escola, da redação, do vestibular, daqueles estudos que eu fazia. E aí eu gosto de às vezes trazer uma palavra diferente, isso enriquece o seu vocabulário e também traz um elemento de autoridade, mas coisas que as pessoas entendem. Meu amigo que eu tenho autoestima, Jedson, né? Não vou ficar o tempo todo, linda, maravilhosa, olha essa blusinha, olha que legal, olha que linda, ai, que linda. Fica muito raso, né, Cris? Fica muito raso, né? Muito raso, gente. Então tem que estudar, tem que elaborar. Como é que você vai apresentar um produto? Como é que você vai falar? Isso é roteiro, né? É gatilho mental e é roteiro. Olha, eu tenho esse produto aqui, que ele é maravilhoso, essa vela aromática, mas ela foi feita com as essências X, Y, Z, foi cozinhada não sei quantos tempos. Fala o máximo que você puder descrever com detalhes, porque ela, mesmo sendo no vídeo, às vezes não consegue ver uma textura de uma roupa, de algum elemento. E descrever o máximo que você puder e também trazer coisas que sejam agregadoras para essa sua audiência. Por exemplo, estou vendendo a blusa. Várias ocasiões de como usar, várias formas de usar, né? Sugestões com kits. Agora está chegando o Dia das Mães. Inclui aquela peça num kit. Eu já falei isso, hein? Tá aproveitando aqui para dizer, relembrar. Tem a minha live de Dia das Mães lá, que foi um aulão. Eu falei um monte de coisas sobre... E tá no Instagram gratuitamente, assim. Tá no Instagram para quem quiser pode assistir lá à vontade. E colocar em prática. Mas os gatilhos mentais têm que estar dentro do roteiro e não ter aquele vocabulário raso, né? De linda, de bonita e não agregar mais nada para a pessoa, porque a mesma coisa vocês. Como é que eu vou manter vocês aqui nessa audiência se eu e o Jedson não tiver conteúdo? Se a gente for raso? Se a gente for fake, pior ainda, né? Não adianta ter um feed todo lindo, todo montado, lindas fotos. E aí, cadê o conteúdo que a Cris entrega? Cadê o conteúdo de verdade, palpável? Cadê a Cris? Cadê a Cris? Né? Então, porque aí não tem a conexão, né, Cris? Aí pode ser qualquer pessoa, pode ser um redator, pode ser um cara que faz as artes, e aí não é a Cris. E é interessante isso que você está falando, da questão do enriquecimento do vocabulário. Só que, por favor, gente, não façam isso no dia que vocês começarem a gravar. Isso tem que ser um hábito diário. Vai usando essas novas palavras no teu dia a dia, com as pessoas, vai se familiarizando. Por que isso, Jedson? Porque a pessoa que conhece o Jedson, sabe o jeito que o Jedson fala, se o Jedson vier aqui com um vocabulário todo rebuscado, com um jeito todo diferente, vai arranhar com o que as pessoas já conhecem do Jedson. Então, o que o Jedson tem que fazer? Começar a ir usando essas palavras no dia a dia, nos stories, nos vídeos, no texto, e aí sim, não do nada. Não do nada. Eu lembro que eu
depois que eu comecei a usar a palavra congruente, eu estava usando até demais. Porque ela conversa muito, assim, né? Ou é ou não é. E então, caramba, vou dar um tempinho, vou parar de falar, isso está incongruente, porque tava meio. Eu estava sentindo que estava demais. E até isso é importante, você saber até onde pode ir, a hora que tem que dar uma parada, mas não parar assim de ser o Jedson ou ser a Cris. A partir de agora eu serei uma nova pessoa. Eu vou impostar a minha voz, eu vou falar só desse lado, usarei palavras rebuscadas para que meu público tenha uma nova versão. Isso... Aí a gente está indo para o personagem de novo, né, Cris? Exatamente. E isso acontece em tudo que é nichos. Eu estava aqui semana passada vendo um filme de culinária, que no sábado eu gosto de cozinhar, e ver os programas de culinária. Aí tinha um que era de viagens e ele provava, né, as comidas dos lugares que ele estava indo, o chefe. E aí ele vê se, esse arroz aqui com muita personalidade. Daqui a pouquinho ele vai lá e prova um outro prato, em outro lugar, aí com muita personalidade. Então tudo, aí eu disse para o Alexandre, o próximo que ele vai dizer é o quê? Que tem muita personalidade. Eu digo assim, cadê o diretor que não disse para ele, cara, para de usar toda hora essa palavra, porque personalidade... todas as comidas está dizendo que tem personalidade, está se tornando repetitivo, e isso ficou num programa inteiro. Eles talvez não tenham se dado conta porque gravaram em locais diferentes, até tu montar dias diferentes. Então, a gente hoje, para trabalhar na rede social, tem que até ter cabeça de diretor, de roteirista, tem que fazer um curso de cinéfilo aí, praticamente, de cinema, para poder fazer roteiro. Mas uma dica que eu trago aqui, já respondendo também, é para criação de conteúdo, né? Que teve uma pergunta também. O que acontece, gente? Para que isso não se torne maçante, cansativo, poxa, eu produzi conteúdo hoje, amanhã já tá faltando, já queimei, já postei, já tenho que fazer de novo, nunca cessa, tô sempre tendo que produzir conteúdo. Qual que é a fórmula a mais prática para você não ficar sendo escrava das redes sociais, gente? É ter um planejamento, é ter cronograma. E é uma coisa tão simples que as pessoas não conseguem fazer. E eu digo, óbvio, precisa ser dito. Porque você parar um dia e pegar lá o calendário, gente, é simples mesmo. Tem lá os 30 dias. Vou por semana, para não me atucanar muito, né? Que se eu pedir 30 dias, a pessoa já surta. Então, assim, ó... Uma semana, né? Uma semana na frente já ajuda bastante. Uma semana na frente. Vou produzir o conteúdo da semana que vem. E tira um dia. Um dia, Cris. Hoje para ti vai ser um dia. Semana que vem, ou daqui a 2, 3 semanas, tu vai fazer isso em 6 horas, 4 horas. Você vai começar a pegar habilidade para fazer isso. Vai tirar aquele tempo e vai produzir o conteúdo. Isso também faz parte do roteiro. As coisas não são isoladas. Tudo que a gente está falando aqui é um conjunto. As coisas se conversam e se unem o tempo todo. Então, no momento que você planeja e tira um dia para criar o seu conteúdo, o base, principalmente o que vai estar no feed, você já tira um peso das suas costas. E no dia a dia você vai fazendo feijão com arroz, vai postando aqueles stories, o que está acontecendo, bastidores, uma promoção, alguma coisa que você precisa divulgar, uma novidade que chegou, mas você já tem aquele base de conteúdo, o grosso pronto, e já fez um roteiro do que você vai precisar produzir. E aqui tem uma outra pergunta, tá? Respondemos sobre roteiro. Como vender mais nos vídeos? Tu tem algumas dicas, gatilhos mentais, alguma contribuição nesse sentido aqui para os nossos seguidores? A questão da venda, Cris, no meu ponto de vista, é que você precisa mostrar o produto. Tá, Jedson, mas o produto que eu vendo, todo mundo vende. Ok, mas o jeito que você vende é só você que vende. E eu gosto muito quando as pessoas mostram, que nem você falou, né? Uma blusinha. Com o que eu posso usar essa blusa? Com o que combina? O que não combina? É importante, quando a gente está falando de venda, a gente precisa despertar o interesse na pessoa. Como é que a gente desperta o interesse na pessoa? Se a gente está falando de um produto pessoal, uma camisa, uma calça, um sapato, um óculos, a gente pode, é importante que a gente mostre isso, como é que funciona.
Por que que é importante que tenha uma personificação, que tenha alguém que seja o rosto e a voz da marca? Para isso, para ela ser a garota propaganda ou o garoto propaganda e mostrar isso. Mas, gente, por favor, não fiquem só no mostrar, fazendo caras, bocas. Falem. No começo vai dar medo, no começo vai dar vergonha, mas você vai se acostumando. O que a Cris falou agora, que às vezes no começo você vai demorar um dia para produzir o conteúdo da semana. Daqui a pouco você está demorando 3, 4 horas, 1 hora. Por quê? Porque você está praticando, você está se experimentando. Como é que você gostaria de receber um conteúdo? O que que te atrai num conteúdo quando você pensa, nossa, eu quero comprar isso? Para mim sempre acontece, Cris, quando a pessoa mostra o produto e mostra o quê? O que que aquilo ali vai solucionar na minha vida. Exatamente. É um travesseiro? Nossa, esse travesseiro é tão gostoso. Por quê? Porque, nossa, eu tenho que ter um travesseiro bom, porque senão eu acordo no outro dia ruim, com dor de cabeça, querendo chutar qualquer um que apareça na minha frente. Então, o que que você mostra? Está cansado de dormir mal e acordar pior ainda? Esse travesseiro, o que que ele faz? Ele faz isso, 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 porque ele é feito do material assim, assim, assim. Esse óculos, ele combina com o quê? Combina com uma mulher mais moderna, uma mulher mais séria. Ele agora, com essa lente, estou dando exemplos aqui aleatórios, tá, Cris? Essa lente aqui você pode usar no ambiente fechado e no sol ela escurece, ela te protege, porque às vezes as pessoas ficam até com medo. Nossa, esse meu produto aqui, o valor dele comparado com os outros, ele é 3, 4 vezes maior do que o produto concorrente. É só o preço que está diferenciando? Não. Foca na qualidade. Quando você começa a mostrar o diferencial que tem no teu produto, a pessoa não quer nem saber, ela só assim, onde é que eu faço o Pix? Me dá aí a chave Pix aí que eu quero esse produto. Então não existe mercado saturado, não existe, todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo e vendendo meus produtos, mas ninguém vende do jeito que a Cris vende, ninguém vende do jeito que o Gedson vende. Então, como é que a gente faz? A gente precisa humanizar, mas principalmente mostrar que é um ganha-ganha. A pessoa não compra uma bala, Cris, se ela não confiar na pessoa. Então, o que você precisa mostrar? Você precisa mostrar que aquilo que você está apresentando para ela, que ela coloque na balança, ela vê assim, ó, o meu investimento que ela está me cobrando X, eu coloco esse X porque ela vai me entregar algo que valha esse X. Porque se a pessoa fica na dúvida, não sei, porque ela botou na balança e o dinheiro que você está pedindo para ela não está sendo vantagem ela trocar esse tempo que ela investiu para adquirir aquele dinheiro com aquilo que você está apresentando para ela. É sempre assim. Então, o que você faz? Você precisa apresentar para o teu cliente, para a tua cliente, algo de valor. E sempre pensando, o que o meu cliente vai ganhar com isso? Porque venda por venda, Cris, é o tiro no pé. A pessoa que pensa, eu preciso bater a meta do mês. Virou o mês, começa tudo de novo. Você precisa fidelizar clientes. E é por isso que eu estou nessa live aqui batendo muito na tecla que pessoas se conectam com pessoas. E é por isso que é tão importante esse material que a gente está trazendo aqui de forma gratuita, para que todo mundo que assista entenda que a gente precisa, sim, se aproximar do nosso cliente. Se a Cris e o Gedson disser que estão fazendo isso aqui por filantropia, não. A gente está passando conteúdo de valor, mas isso aqui é business. A gente está aqui para quê? Para mostrar o nosso trabalho. Para quando vocês colocar na balança para contratar os serviços da Cris ou contratar o meu serviço, vocês já estão vendo aqui de forma gratuita o que a gente pode oferecer para vocês. E aí vocês colocam na balança se vale a pena investir ou não. E está tudo bem. Exatamente. Eu quero complementar essa questão das vendas que o Gedson abordou aí de uma forma muito direta, assim, objetiva e agregadora, que ele abordou o benefício, né, e a conexão com o cliente. Mas também tem um quesito bem importante que eu trago bastante dentro do meu Instagram e das minhas mentorias, que é o que realmente, como o Gedson falou, vai fazer comprar de mim? Né? Tem tantas pessoas vendendo cursos na rede social e como crescer nas redes. E o que a pessoa vai fazer ela comprar de mim?
Quando eu me conheço, quando eu tenho mais autoconhecimento, eu vou saber montar a essência da minha marca, eu vou saber ter um DNA da minha marca e eu vou saber me posicionar. E isso aí eu vou É saber, aquilo que só a Cris tem, né, Cris? É eu vou aquilo que só saber você explorar tem. o meu potencial. Então, quando você se conhece, você sabe explorar o seu potencial e sabe criar um diferencial de valor. E é isso que vai fazer você comprar comigo, em vez de comprar com o vizinho do lado que tem o mesmo curso, não questionando se é melhor ou não, mas o que vai fazer você se conectar comigo. Então, usando o gatilho do Jedson, que ele falou da comunicação, que está corretíssimo o tempo todo, que pessoas se conectam com pessoas, mas como que eu vou fazer a minha audiência se conectar comigo? Mostrando a minha essência, a essência da minha marca. E a essência da minha marca, Cris, é uma empresa. Mas quem é que criou a empresa? É você. Você que tem um coração. E é lá da onde a gente vai beber da fonte para criar uma marca extraordinária, que é a minha frase que está lá na minha biografia, que nada mais é que o meu propósito com os lojistas, o caminho para uma marca extraordinária. Você não quer ser somente bom, você não quer ser ótimo, você quer ser extraordinário. Aqui, no meu conteúdo, no conteúdo do Jedson, no conteúdo da Morango, você vai encontrar um diferencial. É onde você vai levar a sua marca para um outro patamar, ter um diferencial de valor agregado, um posicionamento, uma percepção de valor no mercado muito alta. Eu gosto de usar o exemplo da Coca-Cola, né? Se a Coca-Cola fosse roupa, a gente seria uma beleza. Eu digo para os meus lojistas, por quê, gente? A Coca não faz bem, né, para a saúde, a gente sabe disso. Tem muito açúcar, faz mal para os ossos, enfim. E o que ela vende? Abra felicidade. Esse é o slogan da Coca-Cola. Então, olha o poder do marketing. E aí, mas é a Coca, né? E o que a Coca fez a vida toda? Repetição. Repetição. Marketing é repetição que faz o posicionamento. Posicionamento é repetição. Marketing é repetição. É tu falar de várias formas durante a vida toda, durante anos, e criar um posicionamento forte. Então, pensa na sua marca como a Coca-Cola pensa, gente. Vamos pensar grande. Exato. Eu não quero ser uma lojinha. Eu não quero ser só mais uma no Instagram. Eu quero ser a Cris Piuga. O Jedson quer ser um Jedson. Entendeu? Então, cada um sabe o que tem para agregar para os outros, né? Eu tenho muito a agregar. Porque a gente também fica assim, às vezes, não sei, o outro sabe tanto. Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Exato. Tem gente que sabe menos. E tá tudo bem. Tem que aprender. E tá tudo bem, a vida, a gente tá aqui para evoluir. Daqui a pouquinho tem um outro lá. Eu também me inspiro em grandes nomes do mercado, assim como o Jedson também. E a gente está aqui para contribuir, para evoluir. Então, nessa questão das vendas, fazendo esse fechamento, como o Jedson trouxe com maestria, e não foi nada combinado. E não foi nada combinado, né, Cris? Oi? E não foi nada combinado, né? Porque assim, eu até trouxe vários tópicos, coisas assim para ver, para apresentar aqui. E aí a live ela foi sendo conduzida de uma outra forma super gostosa também. E o bacana é que é bem isso que há pouco eu tinha falado dessa trindade, é que os nossos conteúdos, a nossa prestação de serviço, ela vai... O que eu vou fazendo vai convergindo para o teu trabalho, que vai para o da Morango, e assim as coisas vão acontecendo. Isso é muito importante, de ter essa troca e de trazer isso que a Cris está falando. O que a Cris tem que é só dela? Porque é bem a realidade. Se a gente fala hoje alguma coisa perto do celular, o Zuckerberg daqui a pouco nos joga uma enxurrada de anúncios daquele segmento. Mas o que tem de diferencial? Às vezes as pessoas preferem, ao invés de comprar o meu curso gravado, eu quero uma consultoria com o Jedson. Por quê? Porque ele vai fazer todo um trabalho exclusivo para mim. Eu vou ter esse acesso direto com a pessoa. Então, às vezes, as pessoas querem o quê? A exclusividade. Elas querem o quê? Ter essa proximidade. Quantas vezes a gente compra cursos aí de 3, 4, 5 mil reais? Por quê? Porque você está fazendo parte daquela patota ali, está fazendo parte daquele grupo seleto. É um pertencimento. Há um tempo atrás, quando só puxando para ilustrar um pouquinho isso, Cris, fugindo um pouco, mas que conversa,
Quando foi inventado o iPod, não sei se você lembra, que cor eram os nossos fones de ouvido? Não lembro. Antigamente. Cinza? É cinza, preto, era assim. É. Aí o Steve Jobs lançou o iPod, os fonezinhos brancos. Ah, é. E aí tô eu correndo no parque com meu iPodzinho branco, e aí eu olho na rua, tá a Cris, no sentido contrário, vindo, com o fonezinho branco também. A gente não se conhece, mas a gente faz parte do quê? Da mesma tribo. É um pertencimento. Então, sem falar absolutamente nada, eu olhei para a Cris, eu me identifiquei com a Cris olhou para mim, a Cris se identificou com o Jedson. Então, é importante fazer o quê? Essa excelência, ser extraordinário, que nem a Cris está falando, nada mais é o quê? Um pertencimento. Eu converso com os mesmos valores, com o que a Cris acredita, com a forma que ela trabalha, a gente pensa muito parecido, então a gente pertence ao mesmo grupo. Comprar, por que você compra de uma marca? Às vezes a qualidade ela é igual de uma para outra, é o ISO 9000 e pouco, é a qualidade, o fornecedor é o mesmo, mas é o quê? É o pertencimento que você está comprando. Aproveitando para pegar esse teu gatilho aí, né, e polêmicas que estão voltando, da semana foi a volta do Orkut, né, que é uma comunidade e faz parte desse assunto que tu tocou agora, que é o do pertencimento. E uma outra forma de também ter um pertencimento e ao mesmo tempo ter pessoalidade, né, um exemplo é o Starbucks, né, que é conhecido mundialmente, os cafés do Starbucks, mas um grande diferencial deles é colocar o nome no café, né? Quem que não quer ter ali o seu nome? Não é só no pedido, na notinha, ele está Sim. no café ali. Então, quanto mais você colocar o seu toque pessoal, quanto mais você refinar, ter comunidade, se aproximar, se conectar, mais você potencializa a sua venda. Então, a venda, gente, é um resumo de tudo que você faz. Que nem eu digo assim, jornada do shopper. As pessoas ficam me olhando, jornada do shopper. O que a pessoa faz quando passa na frente da tua loja? Olha a fachada, olha a vitrine, olha o nome, se encanta, entra, vai pelo lado direito da loja, que é o normal. Você faz um atendimento, ela se encanta, ela escuta a música, ela sente o cheirinho da loja, você oferece um cafezinho. Você já passou pelo marketing sensorial ali. E essa jornada do shopper que você faz na loja física, você tem que fazer na online também. É chegar lá nos stories, a música que comunica com a sua marca, aquelas imagens que vão fazer a conexão com a nova coleção, é um universo. Então, a venda para chegar lá e no seu carrinho e comprar no seu e-commerce, você tem que conduzir uma dança. Essa é a jornada do shopper. E você trata as formas de coisa de forma isolada, tudo, não pode, gente. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Para a gente fechar aqui, Jedson, tu quer deixar falar algum dos teus tópicos que tu tinha anotado aí que a gente não falou? Eu acho que a gente foi abordando tudo meio eu vou aproveitar, então eu vou fechar puxando, né, a questão da loja virtual. Eu quero fechar que isso também conversa com a individualidade de cada um, né? Quando você entra da porta para dentro da loja, ou se você é o dono, a dona da loja, as pessoas precisam ver um pouquinho da loja em você. Aquilo precisa conversar também. Por isso, da importância também da imagem pessoal, do corte de cabelo, do batom que você usa, a maquiagem. Tudo isso tem que conversar com o propósito, com o ideal da tua loja. Eu lembro que há um tempo atrás, Cris, eu ia para academia com camiseta desses abadá e coisa e tal, e até que uma cliente, na época a gente tinha uma loja de móveis, uma cliente nossa me viu, eu cumprimentei, ela demorou acho que uns 3 segundos. Jedson, oi, tudo bem? Não te reconheci. E essa mulher tá louca? Sou eu? E aí eu cheguei em casa e claro, eu tô parecendo um mulambo aqui né, na loja de terno, camisa, super bem alinhado, e lá parecia um maloqueiro. É errado ir para academia daquele jeito? Não. Mas não é o que eu queria passar, não era o que eu queria comunicar para as pessoas. Quando a gente fala dessa questão de não ser um personagem, Cris, isso é muito importante. Como é que você está se apresentando desde a hora que você acorda até a hora que você deita na cama também?
porque isso acontece muito. Da porta para a rua, eu sou o cara, sou super bem alinhado. Aí chego em casa, é o moletom furado, é a cueca. Você precisa ser uma coisa só. E é por isso que é importante o trabalho da Cris, o meu trabalho da Morango, por quê? Porque você precisa alinhar, você precisa conversar de um jeito só. A Cris, ela tem que ser a Cris, independente da esfera. É profissional, é pessoal, é familiar. É assim que as coisas funcionam. E é assim que você tem mais consciência do que está comunicando. Era só esse fechamento que eu queria fazer. Não, e faz todo sentido, Jetson, porque se eu sou do estilo elegante, eu vou me incomodar de andar de qualquer jeito em casa. Eu vou manter isso. E vai ser natural, não vai ser forçado, não vou estar montando um personagem. Isso. Então, tipo assim, eu moro aqui na Barra da Lagoa, não sei quem é de fora daqui do estado, mas Barra da Lagoa, em Florianópolis, é um bairro onde vem gente de tudo que é lugar no mundo. E é um bairro de pescadores, né? Aqui tem a festa da tainha, tem muita pesca. E as pessoas trabalham muito também aqui na volta e elas andam mais estilo praia, largadona. Eu também ando de chinelo, de bermuda, mas eu também tenho o meu estilo, né? E eu saio muito para trabalhar e vou em lugares onde eu tenho que me apresentar e também apresentável dentro do meu estilo, que é elegante. Então, as pessoas que me veem saindo daqui, eu acho que já me elegeram a mais bem arrumada do bairro. Tá sempre montada, a Cris tá sempre montada, tá sempre montada, mas não é artificial, porque é o meu Exato. mesmo. E quando eu vou numa loja aqui perto de casa, esses dias eu fui e a dona da loja disse assim: Cris, eu te acompanho. E foi muito engraçado. E eu olho às vezes teu conteúdo 2, 3 vezes, porque eu tô me inspirando, olha o que eu tô fazendo no meu Instagram. Olha que legal. Bola. E aí ela ficou assim me olhando, como se, né, tivesse visto um artista. Mas tô aqui, tô no bairro, sou eu sou simples. Eu acho que assim, ó, o auge da elegância é a simplicidade. Então, ser elegante é um estilo de vida. Então, o estilo que você tem pessoal também ele comunica com o seu estilo de vida. Se você é criativo, você gosta de viajar, você gosta de gastronomia, você gosta de comprar em brechó, você é uma pessoa descolada. Não é o teu estilo pessoal de se vestir não é aleatório, ele tem a ver com o seu estilo de vida. Então é muito mais fácil de manter e não ser um personagem. Então esse fechamento se complementa e a gente tem essa tríade aí maravilhosa, eu, você, a Morango, porque a gente tem a mesma linha de pensamento e os trabalhos se complementam. Tem coisas que é muito em afins do teu trabalho com o meu, mas Sim. eu não penso dessa forma. Ai, Jetson é meu concorrente, ele fala praticamente a mesma comunicação que eu. Tem espaço para todo mundo, esse mundo é muito abundante. E assim, se a gente tivesse essa mentalidade, Cris, a gente estaria indo contra o que a gente está pregando. Porque o que acontece? Quando eu recebo um roteiro, falando de ator agora, eu recebo um roteiro, a Cris recebe o mesmo roteiro, a minha interpretação vai ser completamente diferente da Cris, porque as minhas vivências são só minhas. Eu sou o filho do meio de 3 irmãos, homens. Fomos criados, o meu pai morreu, eu tinha 7 anos, e a minha mãe nos criou do mesmo jeito. Se você olhar o meu irmão mais velho e meu irmão mais novo, são completamente diferentes de mim, tendo a mesma criação. Então, é muito leviano da minha parte achar que eu vou passar o meu conteúdo, aí a Cris vai pegar esse conteúdo e vai transformar do jeito dela. É isso. Ela vai absorver, ela vai interpretar através das vivências, das crenças dela, o que ela entende como certo e entende como errado, e está tudo bem, isso não é problema nenhum, isso é muito saudável. Eu sempre falo, e já vou aproveitar esse gancho dessa live, tem um escritor norte-americano, ele é de Austin, do Texas, o Austin Kleon, e ele tem é um livretinho, Cris, Roube como um Artista. Basicamente é isso. Ele pega as referências, e a analogia que eu faço é sempre com banda. As bandas de rock, o Oasis, a referência era o quê? Os Beatles. Quem era a referência dos Beatles? Ninguém faz nada do nada. Me baixou aqui uma entidade agora e eu tive essa iluminação. Não. A gente sempre tem referência das nossas vivências, dos nossos gostos. É assim. O que começa a ter um problema é quando você começa a plagiar. Vi essa live da Cris agora e eu estou transcrevendo ela
com vírgula, com pontuação, tudo exatamente como ela fez. Aí é plágio. Mas você pegar como referência e trazer isso para a tua vida, para as tuas vivências, isso é muito saudável, isso é muito bom, isso é necessário, ao ponto de você começar a entender qual é o jeito da Cris de fazer vídeo, de escrever, de fazer fotos. É assim. Às vezes as pessoas falam, né? Nossa, eu não tenho conteúdo, estou sem ideia. Gente, às vezes até algo bobo se torna conteúdo. Ontem eu não dei a gafe, quero até te pedir aqui ao vivo, pedir desculpa, que eu falei Cris Puiga, Cris Puiga. Gente, eu falei, meu nome é Jedson, né? Nome próprio e criatividade não combina. Gostaria que meu nome fosse João, Pedro, alguma coisa assim. Minha mãe colocou meu nome de Jedson. Então eu sei o quão chato é quando erra o nosso nome, nosso sobrenome. E eu, Cris Puiga, Cris Puiga. E aí quando eu fui marcar a Cris, é Cris Piuga. E aí o que eu fiz? Eu admiti meu erro e repostei. Por quê? Porque isso humaniza também. Ah, Jedson, foi de caso pensado? Não. Tem gente que faz de caso pensado? Claro que tem. Mas isso mostrou quando você... a vulnerabilidade de uma forma genial. E aí isso faz o quê? Isso conecta as pessoas. Ah, porque o Jedson, quando na infância, via que o comercial era de margarina, era tudo perfeito, era tudo... Aqui não, gente. Aqui é realidade, aqui é vida. Claro que o Jedson, a Cris, por ter essa consciência comunicacional, eles sabem o que eles vão mostrar aqui. E quando você começa a entender como é que funciona o jogo aqui nas redes sociais, você também vai entender. Você vai aprender com a Cris como é que cria essa estratégia, o que mostra, o que não mostra. Mas é muito importante ter isso, humanizar, mostrar as coisas boas que acontecem na nossa vida, mas algumas merdas também que acontecem, faz parte. Faz parte. E isso conecta demais. E às vezes, assim, as pessoas estão ouvindo assim, ai, se você parar para pensar, tudo que a gente falou aqui, gente, são tudo conteúdo. Tu tá aqui assistindo, parece assim, mas parece mais um bate-papo, mas o que eles entregaram? Olha o que a gente falou de conectividade o tempo todo, de várias formas, da jornada do shopper, como envolver a pessoa, como ser autêntico, como é importante você descobrir a sua essência. E até para fazer o fechamento nessa questão que o Jedson abordou agora, o que é muito importante que você tenha em mente que quanto mais você se conhecer, obviamente, você vai saber fazer um posicionamento estratégico e vai fazer mais vendas, né? Então, a gente trouxe tanto conteúdo aqui que eu já me perdi um pouco. Tanta coisa que a gente abordou em um assunto só. Crenças limitantes que também acabam deixando a gente empacado de não gravar o vídeo. E como que eu faço? Porque as pessoas querem uma resposta simples e imediata, como se fosse emagreça 5 quilos em uma semana. Mas não existe, gente. É estudo em cima de estudo e um compilado de atividades, de informações que se chama, juntando tudo isso, posicionamento e estratégia. E aí você vai conseguir um resultado, né? Você vai treinar, você vai se colocar na frente do vídeo com estratégia, com planejamento, e aí as coisas vão fluir mais para você. Então, não tem assim como eu te dizer, você tem que hoje fazer esse exercíciozinho aqui que amanhã vai estar tudo maravilhoso, que nem o Jetson disse. Posso te ensinar a falar agora bem num vídeo e amanhã você não saber o que dizer? Não tá bem? Então, assim, não existe atalho, né, Cris? Não existe atalho. É o processo. É que, né, assim, para emagrecer, gente, não tem pílula. Você tem que fazer o quê? Dieta e exercício físico. Reeducação alimentar, exercício físico. Quer fazer lá uma estética, para um tratamento estético corporal para ajudar? Ok, vai ajudar. Mas não adianta você chegar lá e só fazer o tratamento estético e porque não fazer não mudou aqui, né? alimentar. Não mudou aqui. Não fazer atividade física. Então, assim, é aquele básico que vai dar certo, que vai funcionar e que vai mudar a sua mentalidade. Porque esse é o principal fator para que tudo aconteça de forma exemplar e que tenha um posicionamento estratégico extraordinário. Jedson, quero te agradecer muito por essa live. Eu posso só fechar com uma frase que eu até postei no meu Instagram essa semana, porque agora no dia 1º de maio fez 28 anos da morte do Ayrton Senna, e ele falou uma frase que nas adversidades uns desistem e outros batem recordes. Então, quando você pensar, nossa, tá flopando,
os meus vídeos, ninguém viu, foi só minha mãe e minha esposa que deram like, nem comentaram nada. Isso faz parte. O que a Cris falou, o posicionamento é o quê? É todo dia você dar uma marteladinha ali. Se posicionar. Estou aqui, estou aqui. E aos pouquinhos, gente, as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Por quê? Porque você está constante ali. Vai dar vontade de desistir? Vai. Mas você quer bater recorde? Você quer se diferenciar? Não dá bola porque as pessoas estão falando. Quantas vezes tem um amigo meu que é muito amigo meu e eu sei que ele falava brincando. E hoje ele ainda fala, né? E aí falando muito sozinho porque é bom dia, boa tarde, boa noite, falando sozinho com a câmera. Já teve pessoas que debocharam que o cara largou de ser ator, agora virou coach. Eu disse, não, eu não sou coach. Eu estou me posicionando e quero passar conhecimento de comunicação para as pessoas. Esse mesmo amigo que antes debochou da minha cara, comprou minha consultoria faz 2 meses. Por quê? Porque ele viu o resultado. Então não dá bola para o que as pessoas estão falando, esquece. Foca no que você realmente quer. É isso que você quer, é isso que vai ajudar, vai agregar, aumentar as tuas vendas. E assim, gente, o digital é para ficar. A pandemia adiantou demais. Cerca de 5, 7 anos adiantou esse processo. Mas se a pandemia acabasse hoje, o digital não volta mais atrás. Então, se você acha que, nossa, é uma opção estar no digital, não. Estar no digital hoje é uma necessidade. E quem não estiver no digital, em pouquíssimo tempo, vai ficar para trás. Desculpa, eu sou só o mensageiro, não matem o mensageiro. Eu estou aqui só para dar a notícia. Mas quem não estiver no digital, quem não entender que é uma ferramenta poderosíssima, vai ficar para trás. A vantagem do digital, Cris, só para a gente fechar de verdade agora, é que o digital ele é atemporal. Você grava um conteúdo, você coloca nas redes sociais e o tempo não é mais teu inimigo. Nossa, eu só tenho 24 horas por dia para fazer isso. Não. Você coloca aqui e essa live daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, as pessoas vão ver e o teu conteúdo vai estar reverberando para outras pessoas. Então não desiste que os recordes serão batidos na sequência aí, mas não pode desistir. Fechei. Com certeza. A Vá_estética está dizendo, vou ser Coca-Cola. Isso aí, vamos todos ser Coca-Cola. A gente tem que pensar assim. Porque na vida existe 2 tipos de pessoas, que fazem e as que não fazem. No meu segundo trabalho assim, que eu tive na minha vida, eu cheguei lá e um dia disse para a dona da empresa assim, por que a senhora me dá mais trabalho para mim? Ela disse assim, tá vendo a fulana? A mesa dela tá vazia, vai continuar vazia. A tua tá cheia. E sempre tu dá conta de fazer. Então, uma pessoa que quer fazer, ela faz e sempre dá um jeitinho de fazer mais. Sempre dá para tirar mais 5%. Quando você acha que você não aguenta mais, que você tá cansado de gravar vídeo, que não vai dar certo, dá mais 5% de você, que é no próximo vídeo que vai bombar, que vai acontecer e que vai reverberar. Hoje eu vi do Paulo Cuenca também um post assim, ele dizendo você vai fazer um conteúdo de valor hoje, vai postar e sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Amanhã, nada. Depois, alguma coisa. Depois um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E um dia vai começar a dar retorno e as pessoas vão entrar na sua live, você vai começar a vender e você vai começar a se diferenciar porque você teve posicionamento, constância. E é tudo isso que a gente falou aqui, gente. Então, mais uma vez, obrigado, Jedson, por ter participado dessa live. É um papo, é um chimarrão gostoso que a gente tomou aqui, só faltou o chimarrão. Mas o gostoso é isso, né, Cris? É a gente trocar ideia, trocar vivências, interagir. Não de uma forma, eu sou expert, somos seres humanos aqui, o propósito da nossa vida é o quê? É a gente evoluir. Não adianta eu estar super bem e a pessoa do meu lado tá mal. Vamos todo mundo junto. O sol é gigante, é muito maior que a Terra, então tem sol para todo mundo, gente. Tem sol para todo mundo. E tá o nosso posicionamento, que aí é o que eu trago? Os meus valores. Meus valores é o quê? Eu tenho sororidade, eu apoio outras mulheres, eu não gosto que falem mal de outras mulheres, eu nunca tive isso na minha vida, não sou a mulher que fala mal de outras mulheres. Ótimo. Não quero, eu procuro julgar cada vez menos, e esses valores, gente, fazem parte de montar uma essência. Então, quando você tem isso no seu coração, esses valores, você consegue fazer posicionamento e essência da marca e originalidade. Então, eu não tô falando isso aqui só para falar.
Ai, a Cris quer se aparecer, que ela apoia todas as mulheres. É verdadeiro. É verdadeiro meu mesmo, de verdade. Às vezes eu vejo outras mulheres criticando e eu digo, poxa, por que tá criticando? Por que tu não foi lá e não ajudou, sabe? Por Isso. que tu foi lá e meteu o pau? Homem ajuda um ao outro, porque enfiaram essa crença limitante na nossa cabeça. É, porque Então, mulher é é rival. valores. Isso. Além desse valor da irmandade entre mulheres, eu acredito em também não concorrência. E eu e o Jetson estamos aqui fazendo essa live. Esse é outro valor meu. Então, pega esses valores que você tem e começa a botar no seu posicionamento. Ah, a Cris está falando só da vivência dela, da vida. Não, gente, isso é posicionamento. Isso é estratégia, isso é conteúdo, isso é a essência da marca. Pega a visão, não vai para dormir hoje sem pensar nisso. E agradecendo agora de verdade, encerrando, Jetson, obrigada. Uma boa Prazer, noite, Cris. um bom fim de semana. Obrigada por todos que estão aqui na live. Vai ficar gravada para quem não assistiu depois. E quero dizer que amanhã tem uma enxurrada de coisas novas no meu feed. Tô de aniversário, podem me dar parabéns, que eu vou amar. Parabéns, ô louco, parabéns aí, adiantado já, então já tô dando parabéns adiantado, amanhã eu coloco lá no Instagram também. Bota um comentário amanhã lá. Pode deixar. E uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Jetson. Tchau, tchau, até a próxima, Cris. Até.